Bem-vindos à Vida dos Outros, uma produção da União das Misericórdias Portuguesas. O Fundo Rainha Dona Leonor foi criado em 2014 para ajudar as misericórdias a concluírem respostas sociais prioritárias que propiciem a inovação social e a intergeracionalidade. Na segunda fase, em 2017, foi introduzida uma verba destinada à reabilitação do património que permitiu apoiar algumas misericórdias na requalificação de igrejas e na criação de núcleos museológicos. No episódio de hoje vamos conhecer a obra já feita e perceber o que vai melhorar nos próximos anos. Mas para já, explicamos-lhe em pormenor o que é o Fundo Rainha Dona Leonor, o número de misericórdias abrangidas e os montantes envolvidos. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas instituíram o Fundo Rainha Dona Leonor em 2014. Melhorar o apoio aos mais carenciados e reabilitar o património foram os objetivos desta iniciativa. Em 2015, foram 21 as misericórdias apoiadas pelo Fundo. Madalena do Pico, Celurico de Basto, Penela, Lousã, Penacova, Vila de Pereira, Borba, Alendroal, Aljubarrota, Cabeço de Vide, Ponte de Soro, Porto Alegre, Crato, Campo Maior, Gafte, Pernes, Almeirim, Constância, Barreiro, Boticas e Sabrosa. No total, os projetos receberam 3,2 milhões de euros para finalidades que vão da construção e melhorias de instalações para a infância até ampliações e requalificações de lares para séniores. Em 2016, o Fundo Rainha Dona Leonor apoiou projetos de 31 misericórdias. Águeda, Ourique, Póvoa do Lanhoso, Riba de Ave, Fão, Algozo, Covilhã, Pampilhosa da Serra, Góis, Vila Cova de Alva, Reguengos de Monsaraz, Faro, Alcantarilha, Castro Marim, Vila Nova de Foscoa, São Pedro do Sul, Ceia, Vimeiro, Aldeia Galega da Merciana, Montargil, Santo Tirso, Torres Novas, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Vila Nova de Cerveira, Chaves, Ribeira de Pena, Lamego, Penalva do Castelo e Sernancelho. O valor global dos apoios concedidos atingiu os 4,9 milhões de euros. Construção de lares, ampliações e requalificações de instalações e até adaptações de edifícios históricos a usos sociais foram algumas das finalidades financiadas. A segunda fase do Fundo Rainha Dona Leonor começou em 2017 e abrangeu 29 misericórdias. Ribeira Grande, Horta, Angra do Heroísmo, Castelo de Paiva, Oliveira do Bairro, Cuba, Vimioso, Mogadouro, Oleiros, Penamacor, Buarcos, Mora, Vimieiro, Monte Moro Novo, Meda, Peniche, Alenquer, Ericeira, Lourinhã, Marco de Canaveses, Baião, Ferreira do Zézer, Coruche, Tomar, Abrantes, Montijo, Melgaço, Mangualde e Sinfães. O investimento realizado foi de cerca de 5 milhões de euros e pela primeira vez parte da verba foi destinada ao património cultural. A requalificação de lares de idosos e centros de dia, a adaptação de edifícios para pessoas com demência e a criação de espaços intergeracionais figuram entre os projetos financiados. Nesta segunda fase do fundo, cerca de 1,4 milhões de euros financiaram a reabilitação do património, com 9 misericórdias a requalificar igrejas e a criarem núcleos museológicos. Até agora, o Fundo Rainha Dona Leonor apoiou 81 misericórdias em todo o país, em projetos que ultrapassam os 13 milhões de euros de investimento. O Fundo Rainha Dona Leonor é, como já vimos, resultado de uma parceria entre a OMP e a Santa Casa de Lisboa. Edmundo Martinho, provedor da Misericórdia de Lisboa, faz um balanço muito positivo da iniciativa. Que balanço faz do grau de realização do programa do Fundo Rainha Dona Leonor? O balanço que fazemos é muito positivo, não só pela capacidade que houve de apoiar um conjunto significativo de misericórdias, como, sobretudo, pelo impacto que o programa teve um pouco por todo o país, na reabilitação de equipamentos sociais, ajudar a novos equipamentos sociais poderem abrir, ajudar a requalificar alguns dos que existem e também no que diz respeito à dimensão da reabilitação de património de natureza mais cultural ou religiosa e, portanto, o balanço é muito positivo. Esta parceria com as Misericórdias está a ter o sucesso previsto quando foi lançado? Diria que sim, porque a parceria é mais vasta do que o Fundo Rainha Dona Leonor e supõe uma cooperação que está para além do fundo e, como lhe disse há pouco, o balanço que fazemos do fundo é muito positivo, mas além disso há outras áreas de trabalho em conjunto que dão sentido à parceria desde o início e que estão ativas e que estão de pé
e, obviamente, que estão a fazer desta parceria um exemplo, diria, de funcionamento, de sintonia e de, ao mesmo tempo, haver aqui uma grande comunhão nos objetivos das entidades que compõem esta parceria. Vai haver condições para ajudar todas as misericórdias interessadas? Eu não sei se vai haver condições para ajudar todas as interessadas, porque o critério de apoio do fundo não tem que ver com o interesse das misericórdias, tem que ver com esse interesse, naturalmente, que é a primeira manifestação que é preciso cautelar, mas para além disso também cumprir outros critérios, nomeadamente aqueles que presidiram à criação do fundo, que foi o de o fundo não ser o iniciador de um processo de construção, por exemplo, de equipamentos, mas ser um apoio para a sua conclusão, para a requalificação, e desde que se cumpram esses critérios, continuaremos seguramente a apoiar iniciativas das várias misericórdias. Esta parceria entre a Santa Casa de Lisboa e o MP marca uma nova forma de coordenação no setor social? É seguramente um exemplo daquilo que pode e deve ser a cooperação entre entidades com esta natureza. E eu acho que, do ponto de vista das práticas, do ponto de vista dos objetivos desta parceria, acho que é um modelo a seguir, quer da Santa Casa com outras entidades, quer da própria União, e um modelo a seguir exatamente no sentido do reforço deste grande setor da economia social, sempre na perspectiva de crescer qualidade, sempre na perspectiva de ir mais longe e de cumprir melhor aquilo que são as nossas obrigações. Que papel devem as misericórdias desempenhar nas comunidades e economias locais? Todas as misericórdias do país, independentemente da sua dimensão, têm nas comunidades onde estão inseridas, têm um peso muito grande, não apenas pelas respostas sociais que asseguram, mas pela criação de emprego, pelo dinamismo económico que introduzem nesses territórios e, sobretudo, pelo fator de inovação e de atração de pessoas qualificadas a essas regiões. As misericórdias têm contribuído muito, a meu entender, para este processo de que hoje tanto se fala, de combate à desertificação. Deve o Estado entregar outras atividades ao setor solidário em função da sua proximidade e dedicação às comunidades locais? Essa é uma grande discussão, não é? Não só agora que se discute, em termos nacionais, a transferência de competências da administração central para a administração local, não só agora que se discute quais são as instâncias territoriais em que deve estar o poder de decisão de um conjunto de aspectos, mas também porque as próprias misericórdias, o setor social de uma forma geral, tem que caminhar para um grau de sustentabilidade cada vez maior. E essa sustentabilidade também se garante através da ocupação, se me é permitida a expressão, de outros espaços de desenvolvimento, de outros espaços de atividade económica, para que estas entidades assumam cada vez mais esse papel de dinamizadores do tecido local nas comunidades a que pertencem. Pode esta colaboração entre a Santa Casa de Lisboa e a OMP evoluir na forma e na substância para outros patamares de relação institucional? Este exemplo permite-nos pensar que há uma grande sintonia de objetivos, há uma grande proximidade de pontos de vista e de princípios. E isso só pode ser um bom sinal para aprofundar este relacionamento e para encontrarmos formas de que a Santa Casa de Lisboa possa cada vez mais, em conjunto com as outras misericórdias, em particular com a União e mesmo com outras IPSS, aprofundar este relacionamento e também ser um fator de estímulo e desenvolvimento do setor total da economia social. Para o presidente da OMP, Manuel de Lemos, o Fundo Rainha Dona Leonor representa uma iniciativa inovadora cujo objetivo é apoiar muitas misericórdias que, por esse país fora, dão cotidianamente prova de que a nossa missão continua viva e atuante. É preciso ter presente que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um instituto público, mas que foi a primeira das misericórdias portuguesas. E embora seja um instituto público, eu pertenço àqueles que acreditam, até porque tive a oportunidade de trabalhar lá, que a alma das misericórdias, que se vê tão bem quando falamos de identidade, está lá. E até já tive ocasião, no passado, de escrever que a Misericórdia de Lisboa, de alguma maneira, era a mater e magistra de todas as misericórdias. Foi neste contexto, e tendo na altura uma conversa com o então provedor, Dr. Pedro Santana Lopes, que no sentido de aproximar também a misericórdia de Lisboa das outras, as suas irmãs, e também ao mesmo tempo
dar a essa aproximação um fio inútil, que lhe propus a criação de 2 fundos, sendo que um deles era o Fundo de Rainha Dona Leonor. O então provedor Pedro Santana Lopes apreciou essa ideia, trabalhámos-la em conjunto e daí nasceu aquilo que é hoje o Fundo de Rainha Dona Leonor, que tem continuado, até porque o atual provedor, o Dr. Edmundo Martinho, pessoa de grande sensibilidade e de profundo conhecimento do que é hoje a realidade do setor social e solidário em Portugal, aderiu ele próprio também entusiasticamente a esta ideia. Foi assim que nasceu. Ele já existe há alguns anos. Eu penso que o saldo é extremamente positivo. Começamos por fazer aquilo que designamos como a última pedra. Não se tratou de fazer reestruturações profundas nas instituições, mas acabar um jardim que faltava, uma ala nova, arranjar umas casas de banho, pôr um telheiro, coisas que simples, mas de enorme importância para as comunidades e para os utentes. Depois, já agora com o Dr. Edmundo Martinho, demos um salto qualitativo, foi aproveitar também uma parte desse dinheiro para a salvaguarda do património cultural das Misericórdias, que é um património único na humanidade e que, por isso, importa que seja preservado, até porque ele próprio é fator de desenvolvimento, uma vez que está muito associado ao turismo. E, portanto, já fizemos algumas recuperações e algumas melhorias de alguns equipamentos das Misericórdias com valor patrimonial e histórico e cultural evidente, e penso até que em breve teremos boas notícias sobre a forma como iremos evoluir nesse sentido. Em Celurico de Basto, o Fundo Rainha Dona Leonor serviu para a Santa Casa reabilitar os espaços do Jardim de Infância da instituição. O Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Celurico de Basto teve o apoio do Fundo Rainha Dona Leonor para a reabilitação dos seus espaços. O Fundo da Rainha Dona Leonor foi essencial para nós, porque sem ele nós não conseguiríamos restaurar este edifício. Nós temos bastantes crianças, damos um apoio às crianças, consideramos de elevadíssima qualidade, mas tínhamos umas instalações muito degradadas. Antes nós tínhamos um edifício totalmente degradado, apesar de termos boas condições humanas para exercer as funções, em termos de espaços físicos deixava muito a desejar. Tinha aquele aspecto de casa dos avós, com aquele soalho escuro, mas agora está melhor, tem mais luz, tem mais cor, mas não era mau também antigamente. O Fundo Rainha Dona Leonor contribuiu com a parte mais significativa do investimento total. Em termos de enquadramento, foram obras de interiores em termos de edificado. Apenas se utilizou a parte estrutural porque estávamos perante um edifício com alguma história e com alguma cultura e, portanto, preservou-se as fachadas que tinham função estrutural e parte da estrutura de cobertura. Graças ao Fundo Rainha Dona Leonor, com algum dinheiro nosso, nós conseguimos restaurar isto, dar uma maior visibilidade ao nosso infantário e criámos uma forma de estar na sociedade e de educar crianças, além da boa qualidade que temos, é ter, por exemplo, uma sala para crianças doentes, para permitir que, se assim os pais quiserem, possam aqui ficar as crianças e são tratadas pelos nossos educadores, que para eles são como família e como mães. Portanto, graças a eles, estamos com condições do século XXI. O Fundo Rainha Dona Leonor veio-nos trazer uma lufada de ar fresco, beneficiou em muito as crianças e as famílias, os espaços tornaram-se maiores, mais acolhedores, mais luminosos, as crianças são muito felizes aqui. A nível do jardim acho que beneficiamos muito, porque passaram a comer aqui na parte de baixo, aumentamos muito a parte do jardim, tem muito espaço para eles brincarem. E eu acho que as obras foram muito benéficas, as salas ficaram maiores, muito mais casas de banho. Temos muito orgulho, os pais sentem-se bem aqui neste edifício, tem aquecimento, coisa que não tinha, tem ar-condicionado, todas as coisas que é importante para as crianças, portanto são bem tratados, são muito felizes. Temos muito a agradecer ao Fundo, e porque sem isso era impossível.
Algoz, o Fundo Rainha Dona Leonor teve um papel essencial na requalificação do lar de idosos. Um novo telhado e mais conforto foram algumas das melhorias possibilitadas pelo fundo. Em Algoz, o Fundo Rainha Dona Leonor teve um papel essencial na requalificação do lar de idosos. Foi uma candidatura que nos veio facilitar o nosso fundo de maneio, dado que foi uma requalificação bastante acentuada na parte mais antiga da instituição. Ou seja, começar pela substituição do telhado, que era um telhado que era ainda de madeira. Neste momento foi equipado com outros materiais que vão permitir que nós tenhamos um outro conforto. Digamos que nós, em termos de consumo de energias, sentimos de facto a diminuição dos custos. Também depois pela substituição de todo o chão dos quartos, passando também pelas casas de banho. É óbvio que o conforto foi diferente, logicamente eles ficaram satisfeitos. Na altura sentiram um bocado mudar de quarto, é sempre um bocadinho, porque tivemos que fazer isto faseadamente, tivemos que fazer 2 quartos de cada vez, dado que não podíamos pôr os utentes na rua, não é? E então tivemos que arranjar aí alternativas. Mas neste momento está tudo bem. Em Tomar, o Fundo Rainha Dona Leonor vai permitir que a Misericórdia recupere a sua emblemática Igreja da Graça e aí instale um núcleo museológico, um património valioso que, com a ajuda deste fundo, será dado a conhecer à comunidade e aos milhares de turistas que todos os anos visitam a cidade. A Dona Manuela é fiel guardiã de livros milenares depositados na Biblioteca da Misericórdia de Tomar. Todos os dias abre esta janela com vista para a Igreja da Graça, que será recuperada em breve e para onde deverão ir alguns destes manuscritos. A Misericórdia de Tomar concorreu ao Fundo Rainha Dona Leonor, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e União das Misericórdias Portuguesas, e conseguiu fundos para recuperar a Igreja da Graça e aí instalar um núcleo museológico. Na recuperação, portanto, da Igreja estaria, portanto, previsto a inserção de algum espólio e algum património que nós temos cultural e religioso, onde ficaria, portanto, disponível em exposição para todo o público em geral. E aqui de destacar o que nós temos neste momento na nossa igreja, um quadro de Gregório Lopes, que é acerca do milagre de Santo António, o nosso órgão napolitano. É um órgão, um dos poucos neste momento recuperados. Para além disso, também queremos aqui colocar ou recolocar os evangelistas, algumas estatuetas, esculturas do século XVIII, que a ideia era voltar novamente aqui à igreja. A imagem da Nossa Senhora da Conceição, alfaias religiosas e livros do século XV que falam da história da misericórdia e da cidade são peças que ficarão acessíveis ao público. O objetivo é tornar a Igreja da Graça um dos principais monumentos da cidade de Tomar e dar-lhe a visibilidade merecida. A Misericórdia, de certo modo, tem património recuperado, mas está um pouco fechado nas instalações, porque as instalações não têm ainda a qualidade e a dignidade que em 2018 se pretende dar.
E, portanto, é neste projeto que é muito importante, porque nos vem ajudar a criar instalações para expor um património que está significativamente e bem recuperado e que tem uma importância histórica e cultural muito importante. Tomar é conhecida como a capital dos Templários, em Portugal, e a Festa dos Tabuleiros é talvez o seu evento mais popular. Nesta festa da cidade, todos os cortejos saem da Misericórdia e a instituição é a proprietária das famosas Coroas do Espírito Santo e do Pendão. Pretende-se que já na próxima festa, em 2019, o cortejo saia da Igreja da Graça devidamente recuperada. Nós queremos dar esse prestígio de que os cortejos saem da igreja e que as coroas passem a estar em exposição. E o pendão, mesmo durante o intervalo entre festas, nos 4 anos. Um património valioso que, com a ajuda do Fundo Rainha Dona Leonor, será dado a conhecer à comunidade e aos milhares de turistas que todos os anos visitam Tomar. Na Pampilhosa da Serra, o Fundo Rainha Dona Leonor foi aplicado na requalificação da cozinha do Centro Comunitário da Misericórdia da cidade. A Misericórdia inaugurou recentemente uma estrutura residencial para idosos e uma unidade de cuidados continuados. Esta obra vem servir para dar resposta ao aumento da procura. Na Pampilhosa da Serra, a Misericórdia aplicou o Fundo Rainha Dona Leonor à gestão otimizada de recursos, especialmente na cozinha e espaços de convívio para utentes e comunidades. É de uma importância enormíssima o Fundo Rainha Dona Leonor ter-nos disponibilizado esta possibilidade de, efetivamente, concorrermos com esta obra, com esta oferta, digamos assim, de um espaço de convívio que se pretende que seja transversal a todas as gerações. Portanto, em boa hora, no momento em que se fala tanto de centralização, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas perceberam que, juntando esforços, poderíamos nós ter essa possibilidade de acorrer a essa fonte de financiamento. No nosso caso concreto foi uma ajuda importantíssima porque veio dotar um espaço que nós já tínhamos, que estava em colapso e que nos veio permitir dar-lhe aqui, digamos, um upgrade funcional importantíssimo que veio melhorar ainda as condições que já temos de oferta, quer para dentro da instituição, quer para fora, para a comunidade onde estamos inseridos. Este espaço estava confinado a um centro comunitário que só funcionava pontualmente. Devido à dinâmica da própria instituição, da Misericórdia, fomos criando aqui outras respostas. As últimas foi uma unidade de cuidados continuados e uma ERPI. Com tudo isso, decidimos centralizar aqui toda a nossa resposta de cozinha, de convívio, sobretudo por causa das condições físicas que tem, e isso obrigou-nos, de facto, a requalificar todo este espaço com uma alteração profunda. Estamos a falar de um investimento de quase 300 mil euros, em que teve uma ajuda muito substancial do Fundo Rainha Dona Leonor, quase nos 170 mil euros. Permitiu-nos, como eu disse, requalificar este sítio onde estamos, um espaço aberto à comunidade para sempre que seja preciso fazer aqui convívios intergeracionais, e permitiu-nos também internamente requalificar-nos a oferta que tínhamos, que estava dirigida a uma única resposta e que agora é transversal, portanto, a toda a instituição, como disse há pouco. Temos aqui centralizada toda a nossa resposta de fornecimento de alimentação. Eu diria que aumentámos em 10 vezes a nossa capacidade. No pico, já servimos aqui 1.200 refeições, num dia só. No dia-a-dia, estamos a falar sempre de 600, 650, é dessa ordem de grandeza que efetivamente estamos a falar. Este foi mais um programa A Vida dos Outros, hoje dedicado ao Fundo Rainha Dona Leonor, que tem ajudado as várias misericórdias a darem respostas sociais prioritárias que deem condições à inovação social. Muito obrigada pela sua atenção, siga-nos no YouTube e no Facebook e encontre-nos em www.mp.pt. Contamos consigo, porque a vida dos outros é também a nossa vida.